pessoal, tudo bem? E aí, passamos já pela primeira, hein? Primeira prova do Enem já foi, espero que vocês tenham ido bem, espero que vocês tenham ficado tranquilos e ido até o final, assim, conseguindo ler todos os textos. Bom, a primeira prova, que foi o dia de Códigos e Linguagens, mais Ciências Humanas, a gente tem mais textos para ler, né? Em comparação com o Enem 2017, o Enem 2018 foi um pouquinho mais tranquilo, com textos não tão longos. Para a parte de inglês, foi bem dentro da nossa expectativa. Quem acompanhou todas as nossas aulas aqui, lembra que a gente falou das 4 habilidades e a gente teve, nessa edição do Enem, as 4 habilidades presentes. Então, eu vou falar bem rapidamente dessas habilidades e como é que foi. Bom, tradicionalmente, a gente sempre tem uma questão que tem a imagem como uma coisa importante para a gente fazer a análise. Nessa edição de 2018, a gente teve um cartoon do Glasbergen, que é um cartunista norte-americano muito famoso. Ele é bem constante aí na mídia, e a gente já viu em vários vestibulares, aqui mesmo nas nossas aulas, já tinha aparecido o Glasbergen. Lembra que ele tem aquele personagem narigudo, os personagens são sempre narigudos e tal. Nesse daqui, a gente teve praticamente a exposição da cultura norte-americana, né? Uma expressão de arte, que é o cartoon. Tá? Então, a gente tem isso dentro da habilidade 8. A habilidade 8, tá? Então, fazendo uma demonstração de cultura da língua inglesa. Então, uma expressão cultural, neste caso, cartoon. Não era uma pergunta difícil, não era uma pergunta com pegadinha, mas a gente tinha lá dois rapazes, 2 adolescentes, conversando, falando qual a expectativa que os adultos têm em relação às crianças. Quando ele tinha 5 anos, ele tinha que ser um menino grande, depois quando ele tinha 10 anos, ele tinha que ser mais maduro, e agora, que já aparece ali pela imagem que eles são adolescentes, eles falam, eles querem que a gente já seja adulto. Né? Então, qual é a crítica que está sendo feita ali? A crítica que está sendo feita é que a sociedade impõe, para os jovens especialmente, que eles amadureçam precocemente. Essa era a alternativa B que a gente teve na primeira questão do Enem. A segunda questão, que foi aquela que falava dos vocábulos, eles falavam de showers, bus e homeless. Então, era uma notícia e ela trabalha com 2 habilidades aí. A primeira habilidade, que é a habilidade 5, que a gente conversou, que ele fala sobre vocábulos. Então, eles querem que vocês entendam certas palavras, certas expressões idiomáticas. Elas tinham essas 3 palavras-chave. Então, era showers, que é de chuveiro, take a shower, né? Chuveiro. Tinha bus, o ônibus, e o homeless, que a gente já tinha lido vários textos, aliás, a respeito disso, das pessoas aí em condições de rua, os moradores de rua. E era um texto que, além da habilidade 5, também tem uma função social, que é a habilidade 7. Então, mostra ali um projeto chamado Lava May, em que uma pessoa, uma mulher, ela propõe que haja mais banheiros públicos ou mais chuveiros públicos. O que ela propõe? Que peguem esse ônibus, que ali não estão sendo mais usados, ônibus da cidade que não sejam mais usados, e que transforme esses ônibus em 2 chuveiros. Eles falam que da cidade de São Francisco, que tem 4.300 moradores de rua e que só tem lá menos de 20 lugares ou 20 chuveiros disponíveis por toda essa população de morador de rua, em condição de rua. Então, a ideia é que você transforme ônibus em 2 chuveiros, cada ônibus, e aí você vai ter a possibilidade, eles falam no texto, de oferecer 2.000 banhos, né, ou 2.000 chuveiros, na verdade, por semana, tá? Então era legal que tá tanto falando da habilidade 5, de vocábulos, quanto na habilidade 7, que é o fundo social. Aí o que era a alternativa correta? Era a alternativa B, que falava em criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua. Essa era a intenção. A terceira questão era uma questão que falava da Khan Academy. Na verdade, eram 2 textos. O primeiro texto, cuja fonte era The Khan Academy, falava o que é essa Khan Academy. Então, a gente sabe que isso daí é oferecido aí na internet, são videoaulas, são gratuitas. Começou com o Khan fazendo isso para a família, videoaulas para explicar, lições para a família, para as primas e tal. E isso se virou uma febre mundial. Tá? O primeiro texto falava da possibilidade de você estudar qualquer coisa em qualquer lugar.
desde que você tenha um acesso à internet. E o segundo texto já fazia uma crítica ao Khan Academy. Eles falavam, não exatamente ao Khan Academy, eles falavam que era legal essa proposta, porém, eles falavam o seguinte, tinha um but, que vai dar o outro lado da moeda, conforme a gente pediu para vocês prestarem atenção nesses buts, você tem uma conjunção adversativa que vai dar o outro lado da moeda, e eles estavam falando ali que ali você tem uma proposta de educação muito simplista, que é o sit and get, que ele fala, senta e aprenda. E até fala lá num determinado momento do segundo texto que essa é uma visão de educação que a mídia acaba divulgando como sendo uma coisa assim revolucionária, mas eles falam que a ideia então é que aprender é só ouvir e que ensinar é só falar. E, na verdade, eles fazem uma crítica a esse sistema. Eles falam até no final do segundo texto que eles querem mais do que isso, eles querem coisas melhores. E aí, então, a gente tem tanto a habilidade 6, que é busca de informações, como a gente tem uma questão de tecnologia, conforme eu tinha falado para vocês. Sempre cai uma questão de tecnologia. E essa daí falava da Khan Academy, das possibilidades e tudo mais, tá? Essa daí, a alternativa correta era a E, que era criticar. Então, fazer uma crítica a essa concepção de educação que essa organização se propõe a fazer. Então, era essa daí. A 4 era um poema de uma poetisa indiana, muito legal o poema. Eu também tinha falado para vocês, olha, há uma chance muito grande tanto de ter poema ou letra de música, que não deixa também de ser um certo poema, tá? Então a gente tinha um poema da Kamala Das, falava que ela era uma pessoa que não tem o inglês como língua mãe e que por causa disso ela poderia fazer alguns, ela não usa o termo erros, mas ela fala em distorções. Mas ela fala que não importa. Embora muitas pessoas tivessem falado para ela que ela não deveria escrever em inglês, já que ela não tinha inglês como língua mãe, ela fala que não, que ela escreve e qualquer coisa que ela escrever, que mesmo que pudesse parecer engraçado ou alguma coisa diferente, não importava, porque aquela fala era a fala dela e aquilo demonstrava quem ela era, com suas alegrias, com suas incertezas, com suas saudades e tudo mais. Então era um poema bem bacana, falando da questão linguística, a relação ao inglês, e também é uma expressão cultural aí dessa poetisa. A resposta correta dessa era a D, em que ela demonstra uma consciência da sua identidade linguística. Então ela sabe que ela pode fazer algumas inadequações ali, por conta do inglês não ser a sua língua mãe, mas ela tem consciência de que aquele texto que ela escreve demonstra a identidade dela, que é bastante bacana, que é uma das coisas que a gente também comentou, que o Enem, ele mostra bastante a linguagem como expressão e não há certo e errado, apenas uma adequação ou não, dependendo do contexto, dependendo do teu objetivo. E a quinta questão era um trecho do 1984, que é aquele livro famosíssimo do George Orwell, muito bacana. Ele até deu alguns insights para as pessoas ali na hora de escrever a redação, porque mostra aquele trechinho aquele excerto, né, do livro, mostra justamente uma parte em que você tem dois personagens, o Winston e o O'Brien. O Winston é o rebelde, o O'Brien representa o sistema, representa o Estado, e eles estão tendo uma discussão ali se o passado existe. E o O'Brien diz que o passado não existe, porque ele não está em nenhum lugar. E o Winston fala, não, mas ele está na memória das pessoas. E o O'Brien então fala, que memória? A gente apaga tudo, né? A gente controla isso. E era justamente aí que estava a pergunta, né? Que era em relação ao controle do Estado, e ele se dá através do controle que eles têm sobre as memórias e sobre os registros. Então, lá naquele excerto fala que eles controlam, eles têm o poder de manipular esses registros e essas memórias. Para quem lê o livro, que é bem bacana, eu super aconselho que vocês leiam, porque mostra esse Estado totalitário, mas ele mostra ali como eles vão apagando os registros que não interessam. Tá bom? Bom, essas são as 5 questões, elas não estavam de um nível de dificuldade muito alto, estava bacana, não tinha pegadinha, as respostas eram diretas e eu espero que vocês tenham ido muito bem. Eu confio
aí que vocês tenham feito um bom trabalho, que vocês tenham conseguido ler com tranquilidade as 5 questões. Vamos embora para a segunda prova, Enem? Boa sorte a todos e, ó, contem com a gente. Tchau, pessoal!